Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje o debate promete, porque nós vamos falar sobre Apocalipse. Para muita gente, o livro de Apocalipse, além de misterioso, trata de coisas do futuro. São profecias, isto é, eventos que estão por vir. E entre estes eventos narrados no livro de Apocalipse, há um que descreve uma batalha no céu. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos e tal, e não se achou mais lugar para eles. A pergunta que não quer calar e que nós vamos repercutir ao longo do debate dessa noite é: de que batalha o livro de Apocalipse está tratando? Se Apocalipse é de fato um livro profético e que, portanto, projeta as coisas que ainda vão acontecer, essa batalha ainda não ocorreu. Quando vai ocorrer, em que termos, por quê e quais serão as consequências dela? Para outras pessoas, essa passagem retrata o momento em que o diabo foi expulso do céu. A gente sabe poucas coisas sobre a origem de Satanás, mas a maioria dos conservadores que creem nas Escrituras entendem que ele era um querubim ungido, com base em Isaías e Ezequiel, e que cobiçou o lugar de Deus e, portanto, ele foi expulso do céu. Será que essa passagem não está tratando justamente desse momento em que o anjo, o querubim ungido da guarda, foi expulso do céu por Miguel e seus anjos? Ou um outro momento, uma outra batalha também do passado, por alguma outra razão, enfim. Do que é que Apocalipse está falando quando trata da batalha no céu no capítulo 12? Se te perguntassem, qual seria a sua resposta e com que fundamentação? Está no ar? Ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. Para discutir o tema de hoje, nós estamos recebendo aqui no programa o reverendo José Maurício Nepomuceno. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor lá na Vila Formosa e é mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie. Também ministrou o curso Lendo a Bíblia como História da Redenção no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, no sistema EAD, de ensino à distância. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, muito obrigado ao programa, aos telespectadores, ao colega, pelo convite que vocês me fizeram, oportunidade muito interessante para a gente. Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que o senhor hoje estreia, É a primeira vez. Primeira vez. O senhor está estreando no programa Vejam Só. Então, se eu tremer um pouquinho, o senhor me diz. Vocês vão me perdoar. Não tem problema não se preocupe. Qual que é o endereço da igreja onde o senhor pastoreia? A igreja que eu pastoreio é na rua Arapoca, ou Arapoca, 272, na Vila Formosa, no centro da Vila Formosa. Um bom referencial é a rua do antigo Hospital Zona Leste. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, senhor. Do outro lado, voltando ao programa, o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos. Ele é ministro da Igreja Batista Redenção e viajou para estar conosco, como ele sempre tem que fazer, Porque ele é pastor lá em Bragança Paulista, terra da linguiça. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, é um prazer estar de novo aqui. Sempre uma oportunidade muito rica. Podemos participar, conversar a respeito da Escritura e levar para o Brasil esclarecimento acerca de assuntos tão importantes. O endereço lá em Bragança? Nós estamos em Bragança, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro de Bragança Paulista. E a Igreja Batista Redenção que o senhor pastoreia, ela está vinculada ao Ministério da Batista Redenção aqui de São Paulo, lá do pastor Greconá? Isso mesmo, aqui na General Ataliba Leonel, número 3780, na Parada Inglesa ou entre Parada Inglesa e Tucuruvi. É uma denominação ou é uma confederação de igrejas? São igrejas irmãs que estão juntos, mas não é uma denominação, não. É uma igreja.
Tá certo. Que se reúne em 3 lugares, na verdade 4 hoje, que tem um núcleo começando lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Que bênção. E nós estamos aí juntos, defendendo a mesma fé. Amém. Muito bem, vamos ver então a matéria que apresenta o tema, né? Quem preparou a matéria foi a Jéssica Nunes, vejam só. Apocalipse é revelação e muitas pessoas acreditam que este livro é uma visão do futuro. Mas outras dizem que nem tudo está relacionado ao que irá acontecer, e sim que já aconteceu. É o caso da batalha no céu, que é tratada em Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Não sabemos exatamente quando Deus criou os anjos, mas muitos defendem que quando Satanás, que era o anjo Lúcifer, rebelou-se contra Deus e caiu do céu, 1/3 do grupo angelical uniu-se à sua insurreição. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui descreve uma batalha angelical entre Miguel e seus anjos e o diabo e seus anjos. Nessa passagem e outras semelhantes, alguns dizem que demônios e anjos caídos são a mesma coisa. Mas será isso? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Muitos questionamentos surgem no Apocalipse, seja por seus símbolos e até mesmo seus personagens. Mas neste caso sabemos que o texto fala de uma batalha no céu. Mas do que se trata realmente essa batalha? Já passou ou ainda vai passar? Descubra agora no programa Vejam Só. Muito bem, tá aí. Apocalipse é um livro que sempre gera discussão, debate, etc., né? E hoje não vai ser diferente. Só que em vez de pegar a primeira parte do capítulo 12, que fala da mulher vestida de sol, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, vamos pegar a segunda parte, que é a tal da batalha onde entra Miguel e o dragão. Vamos lá. Você participa do debate votando na enquete, tá? É vejamsó.com.br, você vai lá e vota na enquete. Antes, se você quiser uma dica, vamos ouvir a opinião inicial dos convidados, né? Vou começar pelo pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos. Ele é ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista. Viajou aqui para a capital de São Paulo para participar do programa. Na sua primeira fala, pastor, qual é a sua resposta para a pergunta do tema? Esse texto de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, narra uma batalha real que irá existir no futuro ainda, entre o arcanjo Miguel e os anjos que são fiéis ao Senhor, contra Satanás e os seus demônios. Muitas pessoas ignoram o fato que a Bíblia demonstra claramente que Satanás ainda tem acesso ao céu. E esse acesso um dia vai ser encerrado de maneira drástica. E esse texto específico narra o momento na história em que Satanás é banido de vez, definitivo do céu, e é precipitado na terra. Quando isso acontece? Isso acontece dentro do período chamado tribulação, que é aquele período que o livro de Apocalipse abrange de 7 anos, e isso acontece na metade da tribulação. Por isso, o texto fala: ai da terra e dos que habitam nela, porque o Satanás vem até vocês com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque faltam só mais 3 anos e
meio onde ele pode atuar com poder e grande ira, e Jesus volta ao final desse período. Mas esse texto narra uma batalha que vai acontecer ainda no futuro. E isso fica evidente por causa da festa que acontece no céu. O texto nos mostra pessoas celebrando, pessoas alegres, e diz ainda que essas pessoas estão lá por causa do testemunho que deram, porque amaram o Cordeiro, amaram a fé em Cristo mais do que suas próprias vidas. Então, obviamente, é uma descrição da igreja no céu, e Satanás sendo expulso desse momento, a igreja então festeja porque nunca mais terá esse acusador que os acusava dia e noite até esse momento. Muito obrigado, pastor. Agora, a opinião inicial do reverendo José Maurício Nepomuceno, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor na Vila Formosa, aqui na capital de São Paulo. Pois é. E aí, reverendo? Pastor Heber, nós vamos defender o ponto de vista em muita coisa semelhante ao que o colega disse, mas com uma distinção, de que essa batalha, na verdade, ela já se realizou. Também uma batalha real, uma batalha entre Miguel e seus anjos contra realmente Satanás e seus seguidores, aquele 1/3 dos anjos que caíram do seu domicílio original. De fato, esta batalha alegra os céus, mas ela já aconteceu. Fundamentalmente, nós vamos defender que não é aquela batalha do Éden, aquela luta, queda do anjo, a expulsão do anjo do céu, quando ele vem e se torna o acusador. Mas ela acontece na cruz, ela acontece justamente nesse período redencional que comporta a vinda do Messias, a sua morte, a ressurreição e a ascensão. Quando o texto bíblico diz assim, toda autoridade foi dada a Cristo Jesus. E justamente vamos tentar defender esse ponto de vista, olhando para o próprio texto de Apocalipse, né? Evidentemente, a gente tem divergências, com certeza, na questão escatológica. A gente defende um ponto de vista de que o reino já está instalado. Então, nós vamos, a partir desse próprio texto, fazer uma primeira análise mais textual. E, havendo tempo, a gente vai também tentar entender isso teologicamente dentro da história da redenção. Então, vamos caminhar nessa direção. A ideia que o senhor vai defender é que essa batalha já ocorreu. Já ocorreu. Por volta do 1º século. Por volta do 1º século, justamente naquele período da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Tá bem. Muito obrigado. Só para a gente adiantar um tiquinho, é nessa batalha que o diabo é amarrado? Nessa batalha o diabo é amarrado, exatamente. É nesse momento, porque... Neste momento ele é amarrado, ele é despojado de suas armas. Lógico que o texto tem um detalhezinho, né? Foi expulso do céu. A gente precisa descobrir o que significa essa expressão, de que maneira a gente pode explicar. Mais para frente a gente vai comentar, mas justamente nesse momento ele é despojado de suas armas, ele é impedido de enganar as nações, e a partir daí então o evangelho se espalha entre todas as nações. Todo um contexto da história da redenção muito importante, esse período da história da redenção. Perfeito, reverendo. Tá bom? Muito obrigado. Antes de pegar a opinião dos meus convidados aqui, eu tenho que premiar a pessoa que sugeriu o tema de hoje. Foi o Erinaldo de Oliveira Arruda. O Erinaldo de Oliveira Arruda, ele usou o site do programa, né? Ele foi lá no vejamsó.com.br, tem lá uma aba sugestão de temas. Ele abriu lá o campo e sugeriu o tema que nós estamos discutindo hoje. E por isso ele vai ganhar, olha... Existe inveja santa? Acho que não, né? Então, pois é, então eu estou com inveja nada santa do presente dele. O Manual Bíblico Vida Nova. Uma obra espetacular, extraordinária. Estou mandando de presente para o Erinaldo uma bênção para você estudar a Bíblia inteirinha e todos os assuntos correlatos à Palavra de Deus. Esse aqui, olha, bom... Deixa eu parar de falar, senão o Erinaldo não vai ganhar o presente dele, vai extraviar. Bem, estou brincando. Mas nós estamos aqui com o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Ele diz que o tema que nós estamos discutindo hoje, o texto de Apocalipse, se refere a algo que vai acontecer no futuro. Pastor Marcos, por que não pode ter sido já algo que aconteceu no passado? O fato é bem simples. À luz do próprio texto, nós precisamos entender que essa batalha vai ser futura.
porque ele narra pessoas, um grupo de pessoas que é denominado aqui pelo próprio texto de irmãos, e diz que eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Ora, para esse grupo estar no céu e ser salvo pelo sangue do Cordeiro, eles são pessoas que foram salvos depois de que Jesus veio aqui a esse mundo, morreu na cruz, e a igreja, no livro de Atos, aí se espalha contando a história da salvação. Por isso eu discordo do reverendo a respeito de não poder ter sido um evento lá atrás, porque no momento que isso aconteceu, quando Jesus foi assunto ao céu, a igreja não poderia estar lá no céu para celebrar. Não tem como dizer. E o Satanás estava lá acusando os irmãos dia e noite. Mas a igreja está no céu nesse momento? Nesse momento aqui, sim. Já foi o arrebatamento? Então? Já foi o arrebatamento da igreja. Já foi o arrebatamento da igreja mais ou menos por cerca de... Aqui nós estaríamos na metade da tribulação, dos 7 anos. Por que Satanás está sendo expulso no céu? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo nos mostra que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então ele fala que haverá um tribunal no céu. Ora, se há um tribunal no céu, e a Bíblia mostra que Jesus é o nosso advogado, para ser um tribunal precisa ter um acusador. E aí isso se harmoniza tranquilamente com o texto, com Satanás no seu papel, acusando os crentes durante esse tribunal. Ao final do tribunal, quando termina o julgamento e os crentes recebem os seus galardões, não tem mais razão de ter um acusador no céu, então ele é expulso, ele é banido definitivamente. Esse texto se harmoniza com o finalzinho do capítulo 11, no versículo 18, quando ele vai falar: chegou o tempo de se dar galardão aos teus servos. Então, logo depois que os crentes recebem os seus galardões, Satanás é expulso. Não tem mais razão, não há motivo algum para ele ficar no céu. Perde-se a função dele ter esse acesso para acusar. Ainda hoje ele tem esse acesso. Discordo da visão do irmão, no sentido de que Satanás está preso a partir lá da ascensão de Cristo, porque nós vemos inúmeras passagens onde Satanás está atuando, ativo, fortemente se opondo ao Evangelho. Nós vemos Jesus contando a parábola do semeador, dizendo que ele vem e arrebata a mensagem do coração das pessoas. Vemos Paulo em 2 Coríntios dizendo, olha, tomem cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Pedro nos orienta, olha, vigiem porque Satanás está rondando vocês. São todos textos com alto teor de prova de que Satanás está ativo e de que ele está trabalhando, tentando impedir o Evangelho, tentando impedir o avanço do Evangelho fortemente. E enquanto ele faz isso com os crentes aqui na terra, ele também tem acesso ao céu, à luz do texto de Jó, que nós conhecemos, que ele tem acesso ao céu. Então, neste momento, quando o tribunal de Cristo termina, há uma batalha no céu e ele é expulso. Por isso ele cai à terra e ele vem com grande ira e grande raiva, porque ele fala, eu não posso mais atingir a igreja salva. O próprio texto termina, embora não seja o foco do nosso debate hoje, do versículo 13 em diante, fala que quando ele vem à terra, ele vai atrás da mulher, que é a nação de Israel. Ora, por que ele não vai atrás da igreja? Porque a igreja não está aqui. Muito bem. Reverendo José Maurício Nepomuceno, pastor Marcos Samuel fez uma exposição bem didática aí do texto. Por que o senhor não concorda com ele? Por que o senhor acha que essa batalha no céu, narrada em Apocalipse, se refere a algo que já aconteceu lá atrás, 2000 anos atrás? Sim, pastor, de fato eu discordo de alguns aspectos do colega, em função, inicialmente, eu acredito que da posição escatológica que o colega assume. Mas vamos lá. Eu discordo de que, por exemplo, nós estejamos nesse texto aqui olhando para o fim de todas as coisas e um acontecimento pós-arrebatamento, ou concomitante ao arrebatamento. Eu vou explicar como é que eu vejo a partir desse texto, aí eu acredito que ao longo do debate a gente pode ir desenvolvendo melhor. Olhando para o texto, o próprio livro de Apocalipse, ele tem uma característica muito interessante, é escrito para 7 igrejas da Ásia. Os crentes da Ásia Menor vão receber esse material e eles vão receber esse material em meio a grande tribulação. Uma luta muito grande que eles estavam vivendo. A própria leitura das 7 cartas iniciais já mostra isso. Há uma característica interessante, você vai ver, por exemplo, no capítulo 2 e 3, essa descrição de horrores na terra. Ao mesmo tempo, no capítulo 4, João é levado aos céus e ele, enquanto ele observou uma cena na terra, ele também observa uma cena nos céus.
nesta cena o cordeiro está abrindo os selos. E aí ele começa a perceber e a juntar as duas coisas e dizer o seguinte: enquanto há luta na terra, há luta também no céu. O cordeiro que domina todas as coisas está batalhando por nós. É como se Apocalipse servisse para os crentes da Ásia Menor como um livro de incentivo, um livro de conforto, cuja a intenção maior é dizer a eles: ó, existe mesmo muita luta, muita aflição neste mundo, mas Cristo venceu. Exatamente como Jesus diz lá no Evangelho, né? No mundo tereis aflições, mas venci o mundo, tem de bom ânimo. Exatamente isso João repete no livro de Apocalipse, fazendo o quê? Mostrando para a igreja que enquanto há luta na terra, há também luta no céu em favor dos eleitos. Então há inimigos na terra e no céu, há o Cordeiro no céu lutando por nós, e as nossas batalhas aqui. Sempre o estímulo às igrejas do Apocalipse: ao que vencer, será dado isto, será dada a pedrinha branca, enfim. Então todo o livro de Apocalipse ele vai ser cíclico nesse sentido, mostrando por janelas diferentes que esta batalha acontece na terra e acontece no céu. A abertura dos selos, depois as trombetas. Você vai ver os selos falando sempre de coisas que acontecem na terra, e as trombetas anunciando o juízo de Deus contra esses inimigos. E o capítulo 12 é uma espécie de repetição da mesma coisa, só que juntando e dizendo isso de uma forma diferente. A gente viu aqui o início o primeiro trecho, né, o capítulo 12, do verso 1 ao 6. A mulher, ela dá à luz ao filho. Esse filho varão irá reger todas as nações. Então nós estamos voltando no Éden, nós estamos ouvindo aquela promessa de Gênesis 3,15, nós estamos dando um salto na história, indo para Cristo. Ele é arrebatado para Deus ao seu trono. Então nós estamos falando da glorificação do Cristo. Nesse mesmo instante, houve peleja no céu. Você vai ver justamente esse uso do Auristo Médio, né, essa ideia de algo realizado. Né, o texto está construído assim. Então ele está dizendo o seguinte: a mulher fugiu para o deserto e nesse mesmo período há uma batalha no céu. Descreve então Miguel expulsando o dragão e expulsando seus seguidores, a antiga serpente, o diabo, Satanás. No verso de número 10, o canto entoado aqui pelos salvos diz assim: agora, Roti, now, ou agora, né, neste momento, veio a salvação, veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que é o que Jesus disse lá em Mateus: toda autoridade me foi dada. Então Jesus anuncia essa autoridade e nós vamos ver Pedro pregando isso lá em Atos dos Apóstolos. Enfim, quando eu olho para a construção desse texto, eu estou vendo a mesma coisa que se repete em Apocalipse. João dizendo: de fato há uma luta presente aqui, que é o que vai ser descrito do verso 13 ao verso 18, mas enquanto essa luta está presente aqui, nós também temos uma batalha do Senhor por nós. Como o Apocalipse todo vai desencadear naquele julgamento final, no juízo final, e depois no capítulo de número 21, na vitória final, é como se ele estivesse dizendo com isso: olha, Satanás não tem mais o poder de acusação. Satanás tem ainda ação na terra, porque ele foi lançado na terra, mas não mais como acusador. Um pouquinho para frente, se der espaço, a gente vai falar que distinção é essa que nós fazemos de quando ele é expulso do céu agora, porque nós temos a queda de Satanás, quando ele se torna um anjo de trevas, deixa de ser um anjo de luz, se torna um anjo de trevas. Nós temos essa primeira queda dele, e agora uma expulsão desta situação que ele tinha como acusador. Ele não faz mais este papel diante de Deus. O que ele faz? Trabalha para tentar a igreja no tempo presente, que é o que está descrito no versículo 13 em diante. Tá. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos, uma pergunta para o senhor. Vai lá.
Como é que o senhor interpreta, então, as falas dos crentes celebrando essa vitória? Se eles não estão no céu, então como é que pode? Muito bem, veja, quem disse que aqui tem todos os crentes salvos no céu? Quem disse que esta fala é de todos os crentes salvos? Nós temos textos em Apocalipse, por exemplo, quando ele abre, antes da sexta trombeta, no quinto selo, nós temos o clamor das almas nos céus. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue? Fala de crentes no céu. As almas que estão debaixo do altar. Essa está claro que são almas de quem morreu. Ótimo. E por que essas daqui não podem ser? Não sei. Eu quero. É assim que isso que eu estou te dizendo. Mártires? Que eu estou te dizendo, os mártires da primeira leva estão clamando no céu. Aliás, o sangue porque eles deram o testemunho. A palavra do testemunho, lembra a palavra martirel, de testemunho? Tá. Então, Ok. Não, ficou deu claro. Para entender? Agora. Deu. Agora, o que eu queria saber do pastor Marcos é por que o senhor não acha que são mártires ali? O que estão aqui no céu? É. Não, pelo simples fato de que os mártires vão vir ainda aqui. Só olhar na sequência do texto, quando ele vai falar que o dragão vai tentar perseguir a mulher, e no finalzinho, no versículo 17, fala assim: então o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os mártires são aqueles que vão se converter durante a tribulação e vão ser mortos na tribulação. Esse grupo aqui não tem como, não dá para se harmonizar cronologicamente esse grupo estando no céu ou celebrando a expulsão de Satanás na ascensão de Jesus. Porque o texto ele é muito simples, onde ele diz assim: eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Ora, quando Cristo subiu ao céu, a igreja não tinha nem sido formada, não tinha como essas pessoas todas aqui estarem celebrando testemunhando. Testemunhando o quê? Não deu tempo. Os mártires vão existir ao longo da história da igreja. Isso depois da ascensão de Jesus. Agora, como nós estamos falando que a igreja já foi arrebatada, esse texto se harmoniza perfeitamente com a posição dispensacionalista. A igreja está no céu, está celebrando. Se a igreja não estivesse no céu, ficaria um pouco estranho alguém dizer: olha, celebrem. Ah, mas e os irmãos estão na terra? Ah, problema deles. Mas ele está falando celebre, por quê? Porque a igreja está lá. Agora, aqueles que vão se converter durante a tribulação, ai deles, por quê? Porque eles estão se convertendo num período específico da igreja de sofrimento. Não dá para conciliar isso daqui tudo acontecendo na época da ascensão de Cristo. Por que Miguel tem que intervir? Miguel, ele intervém porque na narrativa aqui, quando ele vem falando, João está descrevendo duas perspectivas, aquilo que está acontecendo na terra e aquilo que está acontecendo no céu. Da perspectiva, quando fala Miguel, desde o versículo 1 do capítulo 12 até o 6, ele vai falar da mulher, vai falar da nação de Israel, e Miguel sempre aparece como o protetor dessa nação, o anjo responsável pela guarda de Israel. Então, simplesmente, ele aparece no versículo 7 e fala: houve peleja, o principal anjo de Deus e os seus servos, né, os anjos bons que estão junto com Miguel, vão lutar contra Satanás. Então, o maioral dos demônios e os seus demônios. Por que Miguel está fazendo esse papel? Porque ele é o arcanjo, ele é o principal anjo. Então, faz jus essa batalha. Se é uma batalha angelical, Deus enviou o seu exército. E o seu exército tem um comandante, nesse caso aqui especificamente Miguel. Então, pastor, mas só para retomar, não sei se todos os telespectadores sintonizaram a sua fala desde o início do programa, né? O senhor está defendendo a ideia de que essa batalha se dará no futuro, quando, após o julgamento de galardões, o tribunal de Cristo... Isso, a igreja é no céu. A igreja foi arrebatada, está no céu, ao tribunal de Cristo. Satanás vai atuar como acusador dos salvos. Exatamente. No tribunal de Cristo. Fim do tribunal de Cristo, então não há mais... papel de acusador. Necessidade de papel de acusador. Aí precisa de um anjo para expulsar o Satanás? Aí ele é expulso. Os servos de Deus, Deus estabeleceu dessa maneira. Com batalha? Com batalha. Não precisaria. Deus é ficar poderoso. Satanás, obviamente, não quer ser destronado do seu poderio. Embora ele é um anjo caído, ele ainda tem poder. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que ele atua nas regiões celestes.
celestes. Agora ele vai ser banido definitivamente de ter acesso, qualquer acesso à morada dos crentes. E aí há um júbilo, há uma alegria. Por quê? Porque eles estão celebrando. Porque Deus está dizendo, olha, aquele que acusava vocês dia e noite, e ele tinha papel, infelizmente é triste saber que ele tem do que acusar os crentes dia e noite. Deus fala, olha, celebrem. Por quê? Porque aquele que acusava vocês não tem mais papel, acabou. Agora é chegada as bodas do Cordeiro. Então é uma época de festejar. Então o céu entra em júbilo. E aí o texto termina dizendo, ai da terra. Por quê? Porque quando Satanás é precipitado na terra, ele sabe, eu não tenho mais acesso ao céu. Eu não posso mais atingir a igreja glorificada lá no céu. Então, o que me sobrou fazer na terra é perseguir a mulher, que é a nação de Israel, e o restante da descendência, que são os salvos que vão se converter durante a tribulação. E ele vai fazer isso com grande eficácia. O livro de Daniel mostra que os santos serão entregues, capítulo 7, serão entregues na mão dele. E ele vai prosperar. E isso... É interessante perceber que isso se harmoniza com o texto, olhando dentro do seu contexto. O capítulo 11 fala de 2 testemunhas. Logo depois que as 2 testemunhas são mortas e levadas ao céu, vai acontecer essa batalha e Satanás vai ser expulso. E no capítulo 13 surge o anticristo, o que se harmonizaria perfeitamente, ai da terra. Por quê? Porque o anticristo agora vai atuar com toda a violência, com a eficácia e o poder de Satanás, segundo o livro de Tessalonicenses nos mostra. Tá. Eu queria saber quanto tempo eu ainda tenho. Reverendo Maurício, vamos agora recordar o seu prisma. Olha como o Apocalipse é legal, né? Você escuta os dois e, mas encaixa, né? Então, quer dizer, verdade. Dependendo a escola de interpretação do pastor Marcos Samuel é o dispensacionalismo. Isso mesmo. Clássico. E a escola de interpretação do reverendo José Maurício é o amilenismo. Né? Também clássico. Né? Agora, irmão, o irmão falou dos mártires. Pois não. Mas se essa batalha se dá na ascensão de Cristo, quando o Senhor sobe, é recebido em exaltação como vitorioso que foi, não tem mártir ainda. Nem Estevão morreu nesse momento. Exatamente. Né? Não, a gente sempre entende o mártir como aqueles que morrem em nome da fé. A palavra martirel, que define os mártires, é aqueles que testemunham a verdade. Certo. Então, a gente precisa limpar um pouco esse conceito, porque quem está lendo esse texto aqui, está lendo uma palavra martirel... Em contexto de martírio. Então, mas aí é uma coisa figurada. Então, não é como o senhor falou no primeiro bloco, que foi uma batalha literal. É uma batalha literal no céu, onde Miguel cumpre o decreto de Deus. Miguel nunca faz nada de caso moto próprio. Ele cumpre as determinações do Senhor. O caso da luta dele com Satanás pelo corpo de Moisés, que ele pede que o Senhor repreenda o diabo. Aqui há um decreto de Deus, por causa da ascensão de Cristo, de que o diabo seja despojado. Por isso, lá em Colossenses, nós temos aquela fala do apóstolo Paulo, triunfou deles na cruz. E mesmo Jesus, lá no Evangelho de João, vai dizer assim, chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Tá, mas aí o que o telespectador... Então o mártir ali é toda a igreja representada, que não é só Novo Testamento. Eu entendi. A igreja de Cristo ao longo das eras. É que a visão que o irmão tem do Apocalipse, só para o telespectador entender, a visão que o irmão tem, a interpretação que o irmão tem, é que os textos refletem figuras, não necessariamente, diferentemente do dispensacionalismo, em que tudo é literal. Concorda? Então, sim, por exemplo, mas esse júbilo inclui os mártires que ainda nem tinham morrido ainda. Sim, veja, é a igreja representada já no céu. Exatamente. Sim, digamos que ele não esteja aqui tratando pessoa a pessoa. Isso. Tá? Mas se eu perguntar para ele, ele vai falar, foi pessoa por pessoa. Exatamente. Agora, deixa eu só completar um detalhe que eu acho que é interessante. Eu estou vendo aqui o colega fazendo uma defesa que eu acho coerente com a posição tribulacionista, né? Entretanto, a leitura que ele faz de Apocalipse parece cronológica. Sim. Como se ele estivesse construindo um em cima do... Nós fazemos uma leitura mais circular. Cíclica, né? Cíclica, dizendo o seguinte, capítulo 11 e capítulo 12... Capítulo 11 encerra um ciclo.
Capítulo 12 reabre este ciclo. Vai tratar das mesmas As coisas. mesmas coisas, visto numa janela diferente. Entendi. Como eu disse há pouco aí no capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7, o Agora, mesmo, Reverendo. sempre cíclico. Tá, mas seja como... Por isso que eu estou distinguindo aqui, ele falou assim, olha, tá vendo, os mártires já foram, Não tem as duas problema. testemunhas. O que o telespectador e eu queremos saber do senhor agora, Sim. a gente está entendendo as diferentes óticas, né? O dispensacionalismo mais literal e cronológico, o arminianismo de uma maneira mais alegórica e cíclica. De qualquer forma que você olhar, o texto está dizendo assim, não há mais espaço para o dragão no céu, No céu, certo? como acusador. Como acusado, não há mais espaço para ele. Exatamente. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a esfera de atuação de Satanás é nas regiões celestes. No capítulo E 5. aí? Mas veja, nós estamos aqui. Quando o texto constrói, olha como o texto... Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o acusador. Ele prefere usar este nome à frente do nome de Satanás, justamente para definir que posição ele perde. No verso seguinte, no verso de número 10, diz assim, e foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então veja, nós tínhamos, no caso de Jó, que foi citado, o diabo comparece no céu e faz acusações contra Jó. É um exemplo bíblico bastante usado para determinar essa função do diabo. Esta função ele perde porque Jesus chega nos céus e despoja este poder. Então agora ele continua tendo poder, ele é lançado na terra, continua sendo tentador, continua sendo leão andando ao derredor da igreja e continua tendo forças espirituais. Esse Paulo começa a dizer assim, continua tendo forças espirituais, mas o lugar que ele perde no céu é justamente essa função que ele exercia até então como acusador. Então não existe mais acusador pela sua visão? Exatamente. A força de acusação ele não tem mais. Hoje ele não acusa mais. O sangue da propiciação... A luz do argumento do irmão está dizendo que ele não acusa mais. O sangue da propiciação, nosso advogado lá no céu, o sangue da propiciação anula toda acusação. Um ósculo santo especial aí para o pessoal da Marca da Paz, né? A camisa que eu estou vestindo hoje é da Marca da Paz. E você que comercializa vestimentas, use e abuse do pessoal da Marca da Paz. Está aí o site para você ver, né? Olha só, ela veste muito bem, o tecido é de excelente qualidade e o design, então, impecável. Tá aí, ó. Legal, né? Maravilha. Um ósculo santo para o pessoal da Marca da Paz aí. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, o senhor gosta de ser acusado? Eu não gosto, mas infelizmente sou. Independente de gostar ou não, nós cometemos erros e esses erros que muitas vezes até nós achamos que são irrelevantes, Satanás não deixa passar nenhum deles não, ele nos acusará fortemente. Mas graças a Deus, porque a Bíblia não mostra só que temos um acusador, em 1 João mostra que nós temos um advogado também. Então se eu tenho quem me acusa, eu tenho um advogado muito superior, muito bom, que vai dizer, olha, ele pecou, mas eu cobri ele com o meu sangue, ele é perdoado. Então eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, nós somos justificados que ainda pecam. Enquanto existem muitas pessoas aí no mundo de hoje que são pecadores que tentam andar em justiça e isso não funciona. É melhor ser um justificado que peca, sabendo que Jesus nos perdoou e tudo está certo com ele. Por isso eu não preciso temer isso aqui, embora seja uma vergonha para nós saber que Satanás do que nos acusar dia e noite. A Bíblia não esconde. Por isso dá para entender também o júbilo. A alegria se dá justamente quando termina e fala assim, ó, não tem mais quem os acuse e nem do que os acusar. Então a alegria é plena. Nesse tribunal de Cristo vai haver condenação? Não, todos que participarem do tribunal de Cristo não é um tribunal judicial. Um tribunal judicial, se alguém quiser ver, aparece no Apocalipse 20, onde as pessoas são condenadas ao lago de fogo, o trono branco. Em 2 Coríntios 5:10, o tribunal de Cristo é um tribunal meritório. Então as pessoas comparecem a esse tribunal e elas ganham ou perdem galardão, mas todos são salvos, nenhum ímpio participa desse tribunal. Então, se nós quiséssemos pensar dessa maneira,
O único dano que o crente sofre é o dano de perder aquilo que poderia ser para ele uma recompensa, embora nós não sabemos ao certo o que são cada galardão. Então, pastor, mas por que Satanás vai querer... Se ele sabe que as pessoas estão salvas, já foram até arrebatadas, estão lá no céu, por que ele vai tentar atrapalhar o quê? O fato, a Bíblia não nos diz a razão, a motivação dele. A motivação dele, obviamente, assim como ele fez com Jó, é tentar convencer, embora sem sucesso algum, de que as pessoas não são merecedoras. E diga-se de passagem, nós não somos mesmo. O trabalho dele não é um trabalho difícil. Dizer para Deus, essa pessoa aí, ó, ela peca, ela não é merecedora de estar no céu, ela não tem mérito algum. E Jesus fala, é verdade, não tem mérito mesmo, mas elas não estão aqui por causa do mérito delas, estão aqui porque eu morri na cruz para salvá-los. Então o júbilo é completo, a alegria plena de saber que nós pecamos, mas temos um advogado que nos perdoa. Mas mesmo que Cristo nos perdoe, Satanás insiste nesse papel de acusar, o que vai ser uma vergonha. Eu imagino, para essas pessoas que estão nesse momento no céu, nesse caso aqui a igreja, é uma vergonha. Mesmo eu sendo perdoado dos meus pecados, estar numa audiência onde eu sou acusado de pecados que eu sei que cometi, é vergonhoso. Então, no mínimo, o constrangimento de ser acusado paira sobre a igreja. Agora... Então, quando o diabo for vencido por essa ótica, quando o diabo for vencido, a gente vai, tô vingado. Então, vamos celebrar, por quê? Porque não tem, doravante, não tem mais acusação. Nós não pecamos, estamos inocentados por causa do que Cristo fez, então é só alegria. E não pecaremos mais. Não pecaremos mais, não teremos do que ser acusado. Mas até lá, sim. Agora, olhar para o livro de Apocalipse, embora da ótica milenista, de que seria um livro cíclico e entendê-lo dessa maneira, eu prefiro entender, por exemplo, como ele diz mesmo, a maneira como Jesus manda nos entender. Apocalipse 1, no versículo 19 em diante, ele vai falar assim, olha, escreva aí nos livros as coisas que são, que eram as visões que João teve, as coisas que são, as coisas que eram, que João viu, as que são as igrejas do Apocalipse, e as que vão acontecer depois dessas. Isso, só por essa fala, nos dá a entender que há uma cronologia nos eventos. E eles são narrados dessa forma. O próprio capítulo 12, aqui ele fala mulher, depois ele fala ela deu à luz, ele vai contando tudo numa cronologia. Então não existe motivo teológico, hermenêutico, para que eu pegue o livro e situe ele fora da cronologia dele. Se eu situar esse texto no primeiro século, com Jesus sendo assunto ao céu e as pessoas celebrando, eu vou ter um problema, porque eu teria que afirmar que a igreja já estaria no céu neste momento, quando Jesus sobe, uma quantidade enorme de pessoas, e essas pessoas, o texto diz que elas foram mortas por causa do testemunho que deram. Eu tenho que dizer que elas já testemunharam da fé, sendo que a igreja não teria nem sido formada. Como isso se harmonizaria com a visão milenista? Eu teria que ter uma hermenêutica que enxerga a igreja existindo no Antigo Testamento. O que a visão dispensacional olha e separa claramente. Israel, igreja. Essa é uma das diferenças das óticas. Né? Exatamente. Agora, reverendo, uma curiosidade. Só tá bom. Já que o senhor defende que o texto de Apocalipse, que para muita gente só fala do futuro, mas nesse momento está tratando de algo lá do passado, né? Passado, inclusive, para o momento em que João escreveu. Neste momento. Existem outros aspectos. Sim. Não, né? Essa batalha no céu já teria ocorrido quando João escreveu. Por que não pode ser a batalha original lá que tirou o diabo do céu quando ele cobiçou o lugar de Deus? Assim, vamos raciocinar logicamente. Se essa batalha tivesse acontecido lá, em Jó nós não teríamos o diabo acusando ninguém no céu. Então seria impossível a permanência dele como acusador de Jó no céu se ele tivesse já perdido este poder naquele primeiro momento. Além de ter uma igreja pré-criação ainda, né? Teria que estar lá exposto. Além disso, o próprio texto ele vai fazer essa afirmação, ele junta essa expulsão com este canto de que agora veio a autoridade do Cristo. Né? Eu só queria retomar um aspecto. Pode retomar. A respeito da acusação. A ideia nossa é de que o julgamento aconteceu na cruz. Uhum. Então, a acusação vinha até aquele momento, mas aí o sangue da propiciação, que nos purifica de todo o pecado, como João vai dizer, ele
anula toda a acusação, e o próprio Cristo usou essa expressão. Ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Então, assim, nós entendemos que neste momento acontece um juízo de Deus. O próprio texto de João 3 vai falar assim: este mundo já foi julgado, né? Quem nele não crê já foi julgado. Então ali cessa definitivamente o juízo de Deus com o sangue da propiciação do Cordeiro. Agora é expulso da presença de Deus como acusador o príncipe deste mundo, e a batalha diz: lançado sobre a terra. Como os próprios apóstolos vão dizer: olha, haverá doutrinas de demônios nos últimos tempos, né? Mas mesmo assim o Novo Testamento ele não é pessimista nessa relação da igreja com Satanás. Assim, apesar das tentações, da constante perseguição que se dá à igreja por influência do maligno, o maligno não toca a igreja. Então assim, é que essa pergunta, essa questão parece: não existe mais acusador? O que vai acontecer diante do trono? Não vai ter nenhum acusador? Na verdade, nós já tivemos acusador. Então, o mundo já foi julgado na cruz. Esse momento, cruz, morte, ressurreição e ascensão, é como se fosse um grande evento escatológico. O próprio Velho Testamento anuncia isso. Mas, voltando à questão de ser cíclico, o livro de Apocalipse, isso não impede que, sendo cíclico, ele conte as coisas que eram, que são e que hão de acontecer. Por exemplo, há elementos futuristas então, também. Eu queria que o senhor desse um exemplo. Por exemplo, o julgamento do capítulo 20. O julgamento do capítulo 20 é um elemento futurista. Há de acontecer um juízo onde o próprio diabo definitivamente será lançado, o diabo e o inferno, no lago de fogo. Aí que tá, reverendo. Aí eu tenho uma dificuldade danada com esses arranjos do amilenismo, do Apocalipse, porque assim, o capítulo 20, o senhor acabou de dizer, o juízo final é futurista. Mas o que vem imediatamente antes do juízo final não é, que é o reinado de Jesus. Sim, mas lembra que é cíclico? Então quando que encerra o ciclo? O ciclo se encerra num grande juízo final. Não, eu digo, está separado o reinado de Jesus do capítulo 19 do juízo final do capítulo 20? Neste caso aqui, no caso do capítulo 19, veja, o capítulo 19 ele é um ciclo. Termina com júbilo no céu. Começamos o capítulo 20 de novo. Parte desse ciclo será observado novamente. Ele vai dizer assim: vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Solta novamente o diabo. Ele volta a agir com mais intensidade aquele período de grande tribulação próximo do fim, que antecede o final. Esse período é abreviado. Então essa grande tribulação também é um evento futuro. É um evento futuro. Existe um período de tribulação, é que nós imaginamos esse período de tribulação, a igreja inserida nele. Sim. Não a igreja arrebatada. É um período de tribulação mais intensa. Nós já temos aflição, mas há um intensificar dessa tribulação. É o que está lá em Tessalonicenses, que diz assim que a operação do erro vai chegar um momento em que ela vai, se possível, o homem da iniquidade vai se assentar, né, no lugar de Deus, né? Essa grande, se intensificar a tribulação da igreja. O problema talvez de entender esse texto à luz da visão amilenista de que Satanás foi expulso na ascensão, é porque isso vai conflitar com o texto de Efésios 6, porque Paulo, que escreve pós a ascensão, ele menciona dos principados nas regiões celestes. Então, como é que eles podem estar nas regiões celestes se eles foram expulsos com a ascensão de Cristo? Isso é um erro cronológico que não tem como harmonizar. Quando Paulo escreve, movido pelo Espírito, ele teria ciência disso e ia falar: olha, não, ele não está nas regiões celestes, ele está aqui na Terra. Então, mas quando narra a região celeste é que ele está lá. No bloco anterior, o senhor falou, aliás, ficou devendo para nós, né? Depois eu explico as diversas esferas de atuação. Ele perdeu o papel de acusador no céu. Sim. E nas regiões celestes que Paulo menciona? Ele continua sendo nosso tentador. Lembra que ele é um espírito, ele não tem fisicalidade.
Então, região celeste significa mundo espiritual, é isso? Mundo espiritual. Veja, e há diferenças entre céu e céu, né? Nós estamos até o terceiro céu. Certo. Lembrando que nós temos aqui, ele sempre será príncipe da potestade do ar, no sentido de que ele age numa esfera não material. Tá? Então, não há um anacronismo. Ele continua sendo um espírito, ele continua tendo ação na esfera espiritual. Entretanto, não mais com as armas que ele tinha antes, de cegar as nações, como cegava antes, impedindo que o evangelho... Mas hoje ele não continua cegando? Veja, ele continua tendo poder, mas aquele poder era absoluto. No capítulo 20 é que ele usa essa expressão, olha só. Diz assim: fechou, pois, sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações. Veja assim que aqui, claramente ele perde o poder de enganar as nações. Perde completamente, ele é preso. Veja, então ele agora, aqui, vai ser liberto novamente, e ele vai voltar fortemente a trazer cegueira às nações. Então, mas hoje, à luz da concepção que o irmão está falando, ele estaria preso no sentido de ter o seu poder limitado quanto a cegar as nações. Limitado. Então, mas isso também não se harmoniza. Por exemplo, limitado, 2 Coríntios... mas ainda não totalmente. Então, mas por 2 Coríntios 4:4, Paulo mostra que ele não está limitado de forma alguma, quando diz assim, o Deus desse século cega os olhos do entendimento dos incrédulos. Então, não, parece que não há limite nenhum. Mas à luz do texto lá não, ele mostra assim, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Deixa bem claro que ele tem poder de impedir. Quando 2 Tessalonicenses também vai narrar o surgimento do anticristo, ele fala assim que ele surge conforme a eficácia e poder de Satanás. Se Satanás tivesse perdido qualquer percentual aí do seu poder, a Bíblia nos mostraria. Pelo contrário, mostra ele com fúria. O texto aqui que nós estamos discutindo hoje ainda mostra ai da terra, porque ele desceu com grande ira. Nesse texto, sim, mas a posição amilenista, o anticristo falso profeta vai aparecer no poder e eficácia de Satanás, porque Satanás já vai estar solto de novo. Exatamente. Entendeu? Não é diferente da sua posição em que Satanás está solto o tempo inteiro. Satanás só vai ser preso no capítulo... Quando Jesus voltar e exatamente. É importante, Marcos, né? Isso. Desculpa se eu confundi. É importante, sim, ele perde a autoridade de cegar as nações, o evangelho vai ser espalhado. Quando o evangelho é dado, naquele período anterior, quando inicialmente Abraão, né, o pai do evangelho, recebe o evangelho e o povo de Israel recebe os oráculos de Deus, as outras nações não têm acesso a isso. Para ter acesso a isso, eles precisam vir a Israel ou Israel ir até eles. Na chegada de Jesus, na sua ascensão, ele diz, agora eu recebi toda a autoridade. O poder de Satanás sobre as nações é parcialmente retirado e o evangelho pode chegar aos homens. Então Paulo está falando num contexto gentílico. Paulo está falando, de fato, há ainda quem esteja cego pelo poder de Satanás, mas hoje o evangelho é capaz de libertá-los. Tá? Bom, deixa eu ver algumas posições aqui que estão no site. Não dá para ver todas, eu peguei algumas assim, a granel, né? Sandro, de São Paulo, será a última batalha dos anjos no céu durante a grande tribulação. Antes da redenção na cruz, o diabo e seus anjos tinham acesso livre ao céu, como Jó, segundo Crônicas e tal. No Evangelho de Lucas 10:18, o Senhor diz que o diabo foi expulso do céu, quando os apóstolos subjugaram demônios. Mas esta afirmação é difícil de saber. Se o Senhor se referiu à queda original, ou momentânea, ou quem sabe até mesmo a escatológica de Apocalipse 12. Bom dia. Olha que interessante a citação dele, embora eu discorde em parte. Os 70 saem para pregar o evangelho e a consequência disto é uma perda de poder. O evangelho é ouvido porque Satanás perde este poder. Essa ideia de expulsão lá de Lucas é muito mais de fracasso de Satanás do que este momento aqui. É na minha visão. Mas essas coisas se completam na Escritura. Tiago Santos, que mora em Budas Artes, é membro da Igreja Batista do Avivamento.
No meu entendimento, essa batalha refere-se ao período da grande tribulação, quando Satanás, que hoje habita nas regiões celestiais, assim como descreve Paulo em Efésios 6, será lançado na terra, onde depois ele fará guerra aos remanescentes da mulher, que na minha visão são os judeus que crerão em Jesus, sendo o Messias. Período esse que será o ataque a Israel em Jerusalém. O Daniel de Goiânia, em Goiás. Houve uma guerra no céu, então Deus mostra a batalha que dá a vitória aos crentes, com a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Miguel e seus anjos, os cristãos que lutam e vencem os inimigos do Senhor. Os servos de Jesus vencem o diabo. Lutaram contra o dragão e seus anjos. O diabo é vencido por Jesus no céu, com Satanás sendo expulso do seu reino para a glorificação do povo de Deus. O poder de Deus será maior que o diabo que quer seduzir e enganar. Jesus estabelecerá seu reino contra toda a potestade, glorificando seus servos, os crentes na fé em sua palavra, que curam, libertam, restauram, salvam, convertendo cada dia mais novos cristãos, que prevalecerão em todo o poder e glória de nosso Senhor Jesus. O Daniel viu aqui uma alegoria, né? Que é mais ou menos a tese daquele livro que foi febre aqui no Brasil, do Frank Peretti. Ah, eu li. Esse Mundo Tenebroso. Gostou? Foi um dos primeiros livros que eu li. É assim, já é bem antigo, né? Esse Mundo Tenebroso e o Profeta. É. Não é que na época ainda não tinha treinamento teológico, né? Mas devo dizer que como literatura é muito bom. Tá bom. O senhor leu? Não li. Perdeu nada. Vamos ver o que a nossa repórter apurou. O povo fala. Em relação à batalha de Miguel contra o diabo em Apocalipse, você acha que essa batalha no céu, ela já aconteceu ou ela vai acontecer? Olha, na minha opinião, eu acredito que ela ainda vai acontecer, porque desde que ela está em Apocalipse, que é um livro de revelação, então eu acredito que ela está para acontecer ainda. Embora na Bíblia cite várias passagens sobre essa batalha, inclusive Daniel, quando ele teve lá aqueles 21 dias de oração, e Deus, quando o anjo apareceu para ele, disse que desde o primeiro dia que ele colocou o coração dele para buscar Deus, ele já tinha a resposta, mas veio o príncipe da Pérsia que não deixou chegar a resposta até ele. A Bíblia dá parâmetro para os dois lados, tanto para que já aconteceu como para que ainda vai acontecer. Eu acredito, ao analisar o texto, que já aconteceu. Já aconteceu devido ao quê? Naquele momento em que os anjos, 1/3 dos anjos caíram do céu, eu acredito justamente que foi nessa passagem que Miguel teve esse fato com Lúcifer. Eu fico nessa definição. Eu acredito que muitas coisas que estão em Apocalipse ela ainda vai acontecer, né? Porque a Bíblia fala que existem coisas ocultas e coisas que ainda estão preparadas para o nosso futuro. Então acredito que o povo de Deus tem que se preparar, porque logo, logo a gente vai conhecer e vai ficar sabendo sobre isso. Bom, eu sigo a seguinte linhagem de muitos estudiosos que falam que até o capítulo 3 de Apocalipse já foi cumprido. Tanto que essas cidades elas já foram destruídas, hoje só existem ruínas. E a partir do capítulo 4 em diante, são fatos que ainda vão de acontecer. Principalmente o versículo 12 do Apocalipse 12 diz que já quase chegada a hora. Então acredito num acontecimento que ainda está para acontecer e os princípios já mostram esses sinais já quase acontecendo. Como o Apocalipse é um livro muito difícil a gente entender e compreender, até hoje muitos estudiosos tentam desvendar, compreender, e há muito mistério ali. A gente acredita que só no dia do juízo mesmo Deus vai mostrar os mistérios que estão ali escritos no livro de Apocalipse. Então eu tenho a minha opinião, que essa batalha vai acontecer ainda, né? Ou depois do arrebatamento, ou não. Mas é sempre assim, botou o Apocalipse aqui no Vejam Só, o Vejam Só não existiria se não existisse o livro de Apocalipse. Legal. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, sua última consideração antes de a gente encerrar o programa. Ok. Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que a posição que eu estou defendendo é a posição de que essa batalha é uma batalha que ocorre no futuro, que não pode ter ocorrido ainda na história, pela simples razão de que o verso 11 diz que as pessoas que estão celebrando no céu, que estão vibrando porque Satanás foi expulso, o texto fala que elas testemunharam a respeito do Cordeiro. E isso é impossível que tenha acontecido antes da ascensão de Jesus. Isso aconteceu
posteriormente, quando a igreja foi formada e os mártires foram surgindo e 2000 anos de história para que as pessoas testemunhassem. Para que isso fosse possível, Jesus chegar ao céu e Satanás ser expulso do céu e as pessoas celebrarem, isso implicaria que pessoas no Antigo Testamento teriam que estar testemunhando a respeito do Cordeiro, o que de fato não tem nenhum amparo bíblico, nenhum versículo que apoiaria isso aí. Por isso, a única razão textual aqui que apoiaria é a visão de que essa batalha tem que ser no futuro, porque as pessoas testemunharam do Cordeiro. Reverendo José Maurício Nepomuceno, foi uma ótima estreia do senhor, o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Suas considerações finais. É injusto eu ter que falar depois do Marcos, mas preciso falar. Lógico. Eu quero que você que nos ouve pense na possibilidade de ler o livro de Apocalipse como um livro de conforto para a sua época e que era necessário que os crentes daquela época entendessem que eles estavam, embora sob forte perseguição, estavam livres porque Cristo havia vencido o diabo. Essa é uma mensagem do Novo Testamento. Há testemunhas no Velho Testamento. Aliás, nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, de mártires. Martirel, tanto quanto no Novo Testamento, aqueles que viveram no Velho Testamento são mártires também. E que eles foram salvos não porque eles eram judeus, mas porque eles creram de forma antecipada, como creu Abraão, também no sangue do Cordeiro. Então não é impossível que você tenha mártires que testemunhem do sangue do Cordeiro, porque então eles tiveram a percepção clara, exata, do que significavam todas aquelas promessas. Quando eu digo, eu defendo, que essa é uma batalha que ocorreu naquele período histórico da redenção, morte, ressurreição e ascensão, é porque o próprio texto nos indica isso a partir do verso de número 10, quando diz, chegou a autoridade de Cristo, que o próprio Cristo disse, eu recebi a autoridade. Este texto aponta para uma época em que Satanás perde esse poder de acusação, porque o juízo é feito, mas ele é lançado como tentador sobre a terra. Então, para você que está nos ouvindo, é uma proposta de leitura, vale a pena você talvez abrir um pouco, sair um pouco do comum. É mais comum que as pessoas tenham essa influência do arrebatamento final, para pensar na possibilidade dessa batalha já realmente ter acontecido. Eu quero agradecer, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo. Agora você de casa ficou com dúvidas? Então, anota aí, ó. Tanto o reverendo José Maurício Nepomuceno, da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, os dois estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, clica ali, você tem o contato deles para mandar e-mail, fazer perguntas, tirar dúvidas, fazer convites, eles fazem palestra, pregam na sua igreja, aceitam oferta, tá tudo lá, eles são seus. Mas corre, porque o contato não fica para sempre não, tem muita gente aí, ó, né? Tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Até o próximo Vejam Só.